Oi, pessoal! Então, a gente vai estar trabalhando hoje, tá? Para nossa terceira aula, pintura em tecido para iniciante, tá? Desenho simples para quem realmente está começando agora, tá? Então, eu fiz um desenho de 2 berinjelas, tá? 2 folhas e cenouras, tá? Sendo que essa cenoura está por baixo das outras duas, certo? Por que eu coloquei 2 folhas aqui? Para que vocês possam ir treinando as folhas, tá? É de extrema importância ir treinando as folhas, tá? Porque a maioria dos desenhos tem folhas para se pintar. Então, a gente precisa aprender a pintar as folhas, né? Para que o resultado venha melhorar, tá bom? Então, quando você for pintar, sempre acrescente folhas ao seu desenho de acordo com o tema, tá? Então, pra gente começar, a gente vai estar trabalhando essa parte do chão aqui. Como eu sempre falo, eu gosto de fazer um chão aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu coloco uma linha reta alinhada, tanto de um lado quanto do outro. Pra que essa linha? Para que eu possa entender que essa parte de baixo é chamada de chão e a parte de cima chamada de fundo, tá bom? Normalmente, você pode fazer a parte aqui do chão e não colocar tinta nenhuma aqui no fundo. Isso depende do gosto e do nível de pintura, tá? Para não complicar muito, a gente vai fazer somente o chão, tá? E nas próximas aulas, a gente vai começar já a acrescentar a parte do fundo nas pinturas, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo chãozinho, tá? Vou estar escolhendo uma cor aqui pra gente estar fazendo essa pinturinha. Continuando, meninas, é o seguinte, ó. Eu estou com um pincel grande, tá? Esse meu pincel, ele é número 14. Eu peguei a cor sépia, tá? Já umedeci essa borda aqui, ó, com o clareador. Vocês até conseguem visualizar aí onde está diferente a tonalidade, porque eu passei o clareador, tá? Agora, com a cor sépia, eu vou vir aqui, ó, embaixo dessa cenoura, ó, tá? Ó, na horizontal, ó. Eu vou colocando a tinta e vou espalhando essa tinta com pincelada na horizontal, ó, desta forma, tá? Vamos espalhar e ir arrastando, né, esfumando bem, pra formar aqui mesmo um chãozinho, tá? O importante do chãozinho é você esfumar bem, tá? E usar o clareador pra não ficar muito marcado, tá? E a pincelada é sempre na horizontal, de vai e vem, tá? Isso é muito importante. A pincelada aqui faz uma diferença enorme no trabalho, tá? E o esfumado serve para espalhar a tinta, ó, tá? Além de espalhar, vai criar aqui diferenças de cores. Por exemplo, próximo à fruta, à verdura ou ao legume, a cor vai ficar mais intensa. E conforme ele vai se afastando, ela vai criando novas tonalidades mais claras, né? É o que a gente chama de degradê, quando a cor vai do mais escuro para o mais claro, né? Ó, e a gente vai vir esfumando, 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 certo? Não tem muito segredo, tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de carinho, a gente consegue fazer, ó. Vou colocar um pouquinho mais próximo essa folha. Tá? Gente, eu vou ressaltar aqui a importância de você estar fazendo as pinturas, tá? Das aulas. Por que que eu tenho que fazer todas as pinturas das aulas?
mesmo que você não goste do desenho, mesmo que você não achou bonito, porque você precisa aprender, tá? E a melhor forma de você aprender pintura é pintando, mesmo que você não goste muito daquele desenho, não achou legal, tá? Você pinta para você poder aprender. Aí você pensa, ah, mas eu não vou ficar pintando berinjela e tal. Talvez não, você não sabe. Se você tiver encomenda, você precisa saber pintar. Mas o fato não é saber pintar fruta. É aprender como fazer o preenchimento, luz, sombra, onde fica o tom mais escuro, o tom mais claro. Se a fibra do tecido está bem preenchida, você aprende a pegar no seu pincel. Quanto mais você pinta, mais você aprende, né? Como eu falei com você, sempre pegando tinta de um lado só do pincel, pegando aqui, ó, segurando o pincel pela virola, tá? Embaixo, como ele fosse uma caneta, tá? Uma extensão do seu braço. E sempre apoiando o antebraço no tecido, para que você não venha sentir dores. E isso também te ajuda a você ter agilidade na pincelada, tá bom? Então, o nosso fundo já está pronto. Agora, a gente vai estar passando aí para fazer as folhas. Por que que vamos fazer as folhas? Porque ela está por trás dos outros elementos, tá bom? Então, vamos escolher aí 2 cores para estar fazendo as folhas. Para as folhas, eu escolhi as seguintes cores: verde oliva e branco, tá? Então, com o pincel número 10, eu vou, com pinceladas rápidas, umedecer o tecido, certo? Ó, já vou umedecer as 2 folhas. Vocês podem fazer uma por vez, tá bom? Vou com o meu branco, ó, tinta de um lado só do pincel. Com a tinta para fora, eu vou vir fazendo o contorno aqui, ó. Vou pegar novamente mais tinta de um lado só, com a tinta para cima, ó. E eu vou formar aqui o contorno. Depois que eu fiz esse contorno, eu venho varrendo, puxando essa tinta pra dentro, ó. Certo? Eu acho que dá pra vocês visualizar aí, mesmo sendo tinta branca no tecido branco. Né? Agora, eu vou pegar novamente mais um pouquinho de tinta e vou vir aqui no meio, ó. E vou dividir essa tinta. E vou arrastar o excesso, ó, pra lateral da folha. Vou limpar no paninho e vou vir com o verde oliva. Tinta de um lado só. E eu venho com o pincel em pé aqui no centro, ó. Encostando naquele branco. Tá? Mais tinta um pouquinho. E agora, eu vou espalhar essa tinta, ó. Sentido a ponta da folha, tá? Unindo com o branco, ó. Quando eu chego perto do branco, eu consigo uma outra tonalidade de verde, um verde mais claro, certo? Agora, novamente, vou pegar mais tinta e eu vou vincar nesta borda aqui, ó, na lateral da berinjela. E eu vou arrastando essa tinta, ó, pra cima do branco, ó, com a mão bem leve, criando um degradê de cor, um tom de verde mais claro, tá? E nossa folha tá pronta. Eu vou fazer uma folha bem simplesinha que é pra vocês reproduzir, tá? Agora, a gente vai fazer essa outra folha. Então, mesmo, eu vou lavar o meu pincel. Lavei o meu pincel, a minha folha já está úmida com o clareador. Então, eu vou com o branco, tinta de um lado só, e eu venho com a tinta, ó, pra fora, marcando aqui o contorno da folha. Mais tinta, e vou fazer a mesma coisa, ó, tinta pra cima, a outra lateral da folha. Ó, vou arrastar, né, ou até mesmo esfumar pra dentro esse excesso de branco. Vou pegar
branco, vou vir aqui no centro, ó, de um lado, vou colocar, vou pegar o excesso e vou puxar para cima, certo? Vou limpar o meu pincel e vou entrar com o verde. Tinta de um lado só, eu vou vir com o pincel em pé e com a tinta para cima, ó. Tá? Vou pegar mais um pouquinho de tinta e já vou espalhar, ó. Espalhar sentido ponta. Ó. Levando pra cima do branco, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir na lateral, ó, com verde e vou subir com esse verde, unindo ele com o branco. Certo? E tá pronta a nossa folha. Então, vocês viram que essa folha ficou mais clara e essa ficou mais escura, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando nas cenouras, tá? Por que que eu vou trabalhar na cenoura? Porque essa cenoura de baixo aqui, ela está por baixo, tá? Mas eu posso deixar ela para fazer depois. Eu posso já vir trabalhando aqui nas berinjelas, e depois a gente passa para essa daqui, tá? Então, para fazer a berinjela, nós vamos usar as seguintes cores. Para a gente trabalhar a berinjela, tá? Para fazer a parte do corpo da berinjela, eu vou estar trabalhando com cores básicas, tá? A gente, quando começa a trabalhar com iniciantes, sempre com cores bem simples, tá? Eu utilizo cores simples, primárias, tá? Para estar fazendo as pinturas. Então, vamos começar com violeta, tá? E lilás para a luz. Então, muito simples, pincel número 10, meu pincel já tá limpo. E eu venho, ó, vou fazer agora o preenchimento, tá? Aqui, ó, próxima cenoura vai ficar com um tom mais forte, mais escuro, certo? Aqui na lateral, a gente tem que observar o contorno da fruta. Aí, com pincelada circular, você vem esfumando e espalhando essa tinta para o centro, ó. Desta forma, tá? Vamos fazer o contorno aqui, ó, desta lateral. Tá? E eu vou vir aqui, ó, debaixo da sépala. Gente, eu não sei se é assim que chama, tá? Mas, essa parte aqui vai ser verde, né? Então, debaixo dessa parte que vai ser verde, de onde sai o talinho, você vai escurecer lá, porque ela vai projetar sombra na fruta, no corpo da fruta que está por baixo. Da fruta não, né, gente? Do legume. Legume ou verdura. Ó. Levamos, certo? Ficou a parte do centro sem colocar cor, tá? Então, essa parte do centro, eu vou limpar o meu pincel, vou vir com a cor lilás. Lilás ou lilás bebê, o que você tiver, tá? Aqui eu tô usando lilás, ó. E vou colocar aqui no centro, aí com pincelada de vai e vem, pincelada curta, ó, eu vou iluminar. E nas bordas aqui, ó, eu preciso esfumar muito bem pra não ficar manchado, tá? Ó. Certo? Ficou uma luz bem clarinha. Agora, a gente vem com o branco, só um pouquinho, ó. Coloca no centro e vai com o movimento de vai e vem, ó, a gente vai espalhando essa mancha. Vou limpando o pincel, porque eu não quero muito branco. Ó. Vamos esfumando. Tá? E a nossa luz tá pronta. Se depois que secar, você achar que precisa colocar mais, podem tá colocando, tá? Se quiser escurecer aqui com um tom mais escuro, pode estar escurecendo.
Com quais cores? Com a cor berinjela ou até mesmo com um pouquinho de preto. Ou azul marinho, mas é bem pouquinho, tá? Eu não vou fazer, como eu falei, uma pintura primária, usando poucas cores, mas que dá um efeito muito bonito também, tá? Então, a gente vai passar pra essa daqui agora, vamos fazer a mesma coisa, ó. Tá? Com bastante tinta, eu começo, ó, de baixo para cima, levando a tinta para cima, ó. A cor violeta. Ó. Subindo com a tinta. Atenção ao contorno, sempre com o pincel em pezinho e tinta de um lado só para tá fazendo o contorno das frutas. Das frutas ou do desenho, ó. Vai esfumando. Aqui a gente já pode subir um pouquinho mais. Esfume bem pra a trama do tecido ficar bem preenchida, tá? Ó, agora aqui, ó, de cima para baixo. Ó. Contorno aqui, ó. Certo? Agora aqui é a mesma coisa, ó. De cima. Trazendo pro centro, ó. Vou subir um pouco mais. Por que que eu vou subir? Porque eu não quero uma luz tão grande, não precisa de uma luz tão grande, né? Agora eu vou limpar o pincel. Vou vir, ó, com o lilás. Vou colocar no centro. Ó, movimento de vai e vem, eu venho espalhando e esfumando esse lilás. Sem espalhar demais, tá? Ó. Tá bom? Agora, a gente vai entrar com o branco pra iluminar um pouquinho mais. Ó, pouco branco. Tá? E eu venho espalhando, ó. Esse branco com a mão bem leve, tá? O meu pincel encosta só um pouquinho as cerdas no tecido. Não precisa pôr força. Aqui é leveza, né? Jeitinho. Tá? E tá pronta a nossa berinjela, né? Pelo menos a parte do corpo. Agora, a gente vai trocar de pincel. Vamos estar pegando aí um pincel menor, tá? Vocês podem estar utilizando aí o número 8. Tá? Com o pincel 8, a gente vai fazer essas seplas, tá? Essas seplas, vocês podem estar fazendo com verde pinheiro ou verde oliva com branco que vocês tenham, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer todo o preenchimento. Ó. Vamos preencher. Preenchendo aqui essa parte de cima da sepla. Eu já vou aproveitar para fazer o preenchimento desta outra, tá? Nós trocamos de pincel, por quê? Porque a área que a gente vai trabalhar é uma área pequena. Então, toda vez que você
vai trabalhar o preenchimento, a gente precisa ver o tamanho do pincel adequado para aquela região, tá? Se você está trabalhando numa área pequena, você precisa de um pincel pequeno. Se você está trabalhando em uma área maior, você utilize um pincel maior. Tá? Preenchido. Vamos estar entrando com o branco, tá? Ó, muito importante. Tinta de um lado só do pincel. E a gente vai vir aqui, ó, nesta lateral, ó, com uma vírgula e nesta outra também, tá? Sempre levando a pontinha, ó, para cima, ó. Tá? E aqui na parte de fora, aqui, ó. Pegar um pouco mais. Aqui, ó, vai fazer uma voltinha, ó, e esfumar para baixo, tá? Sempre atenta ao contorno, pessoal. Novamente, tinta de um lado só do tecido, eu venho aqui, ó, colocando a luz pra destacar aqui, ó, levando para cima, e aqui em cima, com uma pequena batidinha, você coloca, certo? Então, a nossa parte da nossa berinjela tá pronta. Agora, na segunda parte do vídeo, vamos fazer as cenouras.